Hare Krishna. Então eu decidi gravar esse vídeo para falar a respeito de Chandra Lagna, a Lua enquanto ascendente, porque eu julgo que esse é um assunto muito relevante. Noto que muitas pessoas ignoram Chandra Lagna e eu brinco até com os alunos que isso é a mesma coisa que olhar a vida a partir de uma perspectiva caolha, porque o Chandra Lagna faz toda a diferença. Você precisa analisar o mapa não só a partir do Lagna, do ascendente, como também da Lua, a Lua enquanto ascendente, Chandra Lagna. Inclusive no sul da Índia, os astrólogos eles desenham um mapa convencional com Lagna, né, marcado ali como ponto de referência, ponto inicial de referência, e eles também desenham depois um outro mapa onde a Lua é marcada como referência, né? Então tudo que eles analisam a partir do Lagna, depois eles repetem esse mesmo processo a partir da Lua. Isso inclui análise de casas, isso inclui análise de yogas. Então, se você tem Raja Yogas a partir do ascendente, você também pode julgar esses Raja Yogas a partir da Lua, né? E por que que a Lua é tratada então como um ponto tão importante, né? Assim, em escala de importância, ele está em segundo lugar depois do ascendente. Por quê? Porque o Chandra Lagna está se baseando justamente no graha mais rápido de todos. A Lua leva 29 dias para percorrer todo o zodíaco, 29 anos quebrados. Ao passo que 29 não, 27 dias e uns quebrados. Ao passo que o segundo planeta mais rápido, Mercúrio, leva um mês para percorrer um signo, né? Um mês em média. Então, o que Mercúrio faz em um mês é um dozeavos do que a Lua faz em um mês, certo? Então a Lua é muito rápida. O ascendente consegue ser mais rápido, porque ele muda de signo a cada 2 horas, em média. Em um dia, ele percorreu todo o zodíaco. Então, naturalmente, o ascendente é mais específico e mais importante, ao passo que a Lua vem em segundo lugar, né? Duas pessoas nascidas numa faixa de 2 dias e meio vão ter o mesmo Chandralagna, né? Ao passo que duas pessoas nascidas com 2 horas de intervalo já vão ter ascendentes diferentes. Então, é natural que o ascendente seja mais relevante, mas isso não quer dizer que a Lua deva ser ignorada. Na verdade, a Lua é hiper importante. Muitas coisas você só consegue explicar quando você faz análise a partir do Chandra Lagna, né? E Chandra é importante, né? A Lua é importante não só em astrologia natal, como também em astrologia horária, em eletiva. Em eletiva, a Lua é o ponto mais importante de todos. Não tem nada mais importante em uma eletiva do que a Lua. Em Prashna, em astrologia horária, ela é o segundo ponto mais importante, né, depois do ascendente e do regente do ascendente. Então, a gente sempre deve prestar muita atenção na Lua, usar ela como ascendente secundário, porque realmente fornece muitas informações importantes e serve como segundo testemunho, porque às vezes a gente fica com dúvida numa análise feita a partir do Lagna e você repete a análise a partir do Chandra Lagna e você ganha mais clareza a respeito do que você vai dizer. E de acordo com os clássicos, Chandra é Manaskaraka, significador da mente, e Manas, no entendimento do indiano, né, da filosofia indiana, Manas compreende basicamente a nossa capacidade de gostar ou não das coisas. A função da mente é o Dharma, né? A função da mente é Sankalpa e Vikalpa, aceitar e rejeitar coisas, baseado numa percepção absolutamente subjetiva. Então, a mente ela formata os nossos gostos e as nossas aversões, consequentemente, a nossa personalidade e o nosso comportamento. Então, a Lua é um Swakaraka, um significador pessoal muito importante. A gente usa ela para caracterizar a pessoa, assim como usa o ascendente, né? A Lua você caracteriza a pessoa é, em termos mentais, emocionais e também físicos, A Lua também fala sobre o corpo, né? Mas a gente costuma olhar para ela principalmente para entender
como é a mente da pessoa, como é a psicologia dela, né. E óbvio que a gente enxerga a vida a partir da nossa psicologia particular, então você pode usar a Lua como ascendente para enxergar, né, sua perspectiva em relação às coisas. Mas assim, algumas pessoas podem pensar: "Ah, a Lua é só para ver as coisas a partir de uma perspectiva mental, não necessariamente real". Eu não recomendo esse tipo de pensamento, porque na prática, se tem um planeta forte na sua quinta casa a partir da Lua, ele não vai representar apenas eventos psicológicos ou, né, coisas que se dão dentro de uma perspectiva mental. Não, ele pode manifestar eventos concretos, entende? Ele pode manifestar o que? Êxito nos estudos, filhos, bons filhos, etc. Temas de casa 5. Então, não é recomendável essa abordagem de que a partir da Lua é uma outra perspectiva. Não, os astrólogos clássicos eles eram muito práticos, muito, muito práticos. Então, o que que eles faziam? Eles analisavam algo a partir do Lagna e depois analisavam a partir da Lua. Se havia uma confluência, opa, aqui está bem, aqui também está bem, então eles diziam que aquilo ia se manifestar de maneira positiva. Eles não diziam, aqui, a partir do Lagna, o evento concreto vai se dar de maneira X. A partir da Lua, eu vejo que a percepção da pessoa é outra. Ela tem a percepção de que a manifestação do evento é boa, mas na verdade, a partir do Lagna, a gente vê que é ruim. Não, eles não faziam esse tipo de análise laboriosa e, no final das contas, inútil, vamos ser sinceros. Então, assim, a abordagem é prática. Eles não ficavam diferenciando muito os Lagnas. Eles simplesmente buscavam confluências. Se esse diz sim, esse diz não, então melhor eu partir agora para um outro elemento, um terceiro elemento que vai me ajudar a emitir um julgamento preciso, né? Então eles iam usando de diferentes perspectivas e buscando uma confluência. É essa a palavra. Eles buscavam uma confluência. Por exemplo, se você consulta um livro como a Saravali, né, escrita pelo rei e astrólogo Kalyana, que viveu no século X, você vai ver que ele dava muita importância à Lua enquanto ascendente, ao ponto dele dizer, analise qual é mais forte, né, entre a casa 9 da Lua e entre a casa 9 do ascendente. O que for mais forte, tome como referência na sua análise. Então, ele não só usava a Lua como ascendente, como nesse caso, se tivesse um planeta na 9 da Lua e nenhum planeta na 9 do ascendente, ele tomava a 9 da Lua como referência, não a 9 do ascendente. Eu, particularmente, não uso essa abordagem e não conheço um astrólogo sequer que use ela hoje em dia. Tá? Eu prefiro usar ambas as casas, a 9 da Lua e do ascendente, mesmo que a 9 da Lua esteja mais forte. Entende? Eu não vou dar preferência a, a casa 9 a partir de um ponto em relação a outro. Eu analiso a partir de ambos e tento sintetizar, né, uma interpretação a partir disso. Mas isso já dá uma referência de como a Lua é importante. Inclusive, Kaliana dedicou versos e versos e versos a descrever o resultado dos planetas na 9 e na 10 da Lua, né? E mesmo na Paladípica de Mantreshwara, um astrólogo que viveu no século XV, ao que tudo indica, lá você vai encontrar também alguns yogas, algumas configurações que tomam a Lua como referência, como ascendente. Por exemplo, tem uma configuração que ele cita que Marte e Saturno devem estar na 7 de Vênus e da Lua, respectivamente. Se isso estiver presente, então a pessoa não vai se casar nem ter filhos, né? Então veja que ele cita Saturno na 7 da Lua. A 7 é a casa do casamento. Então Saturno na 7 da Lua, também Marte na 7 de Vênus, né? Ele também está usando Vênus como ascendente, porque você também pode usar os outros grahas como ascendente, mas os outros a gente usa só assim, para coisas bem específicas. A Lua é para análises gerais, igual o Lagna. Então, enfim, esse é um exemplo, um outro exemplo de como a Lua pode ser utilizada para julgar diferentes assuntos. Tem também a questão do caráter, né?
o caráter ele é julgado tomando por referência, enfim, N coisas, mas uma delas que se destaca nos clássicos é você ver que signo e que trinxamsha a Lua ocupa. Então, a Lua está em Áries, num trinxamsha de Júpiter. Na trinxancha não tem signo, trinxancha é sempre baseado em regências. Sim, tem 5 trinxanchas de Marte, de Vênus, de Júpiter, de Mercúrio e de Saturno. Então você vê qual trinxancha a Lua cai e combina isso com o signo ocupado pela Lua. E aí você vai ter um julgamento específico, que já está padronizado nos clássicos. Eles vão dizer se, se a Lua está no signo de Leão, e no Navancha de. Não, no Trinxamsha, desculpa. No Trinxamsha de Júpiter, né? Uma mulher que venha nascer com essa configuração, ela vai ser semelhante a uma rainha, né? Eles descrevem isso. Eles falam desse conceito dentro do contexto de Stri Jataka, horóscopo feminino. Eles usam isso para julgar o caráter feminino, mas não é algo que vai se restringir à análise de mapas femininos. Você pode estender para mapas masculinos também. Então você julga o caráter usando justamente o posicionamento da Lua por signo e trinxamsha. E, na verdade, o que se diz nos clássicos é que você vai tomar o mais forte entre o ascendente e a Lua e vai observar justamente o Urashi e o trinxamsha dele. Mas nada te impede de comparar os dois, inclusive. Ainda que vá dar ênfase maior a um posicionamento. Então esse é um outro exemplo de Chandra sendo super relevante para a determinação, né, nesse caso do caráter, que é um tema de casa 1, né? Você está usando a Lua como um ascendente também, não deixa de ser. E tem uma outra referência, que é o verso 11 do capítulo 12 do Brihat Parasharahora, onde Parashara cita que um astrólogo versado, tudo que ele for analisar, ele vai analisar não só a partir do ascendente, como também da Lua, porque ele cita que quer que você veja a partir do ascendente, também pode ser visto a partir da Lua. Então, essa é uma outra referência clássica. Afinal, é muito importante que tudo que a gente fale, a gente consubstancie com alguma referência. Do contrário, quem vai saber se aquilo é sólido, é confiável ou não? Então, a gente precisa sempre citar referências. E no contexto das dashas, né? No contexto preditivo, dasha, trânsito, a Lua também é super importante. A Lua usada como ascendente, ela vai te fornecer várias informações a respeito do potencial que um determinado trânsito tem. Então, por exemplo, um mapa que eu me lembro agora, eu não vou ter como abrir aqui no momento, mas o mapa que eu me lembro é do Modigliani, Amedeo Modigliani, que tem a Lua em Aquário e o ascendente dele é Leão, então a Lua está na 7. E aí ele teve uma filha quando Júpiter transitava 5 a partir da Lua. Né? Júpiter estava passando por Gêmeos, que é onde Modigliani tem inclusive Mercúrio, Vênus. Né? Então, Mercúrio em Gêmeos. Mercúrio está justamente domiciliado na 5 da Lua. Ele é o regente da 5 da Lua. E aí Júpiter alcançou a 5 da Lua e o regente da 5 da Lua, enfim, ele teve uma filha. Então esse é um exemplo de um trânsito que se justifica claramente a partir da Lua. E em termos de Dasha, inclusive, né, ele teve essa filha na Dasha de Saturno-Vênus. Né? Mahadasha de Saturno, Antardasha de Vênus. E aí Vênus está ali na quinta casa, a partir da Lua. Então justifica o evento mais uma vez. Está, né? Conjunta a Mercúrio regente 5 da Lua. Então, esse é um exemplo de como Dasha e trânsito você deve analisar não só a partir do ascendente, como também da Lua, porque muitas vezes a explicação vai emergir dali. Por vezes você não consegue justificar um evento quando você o olha só a partir do ascendente.
um trânsito, uma dasha, você não consegue julgar. Mas se você faz essa análise a partir da Lua, aí o significado vem à tona. Inclusive, né, com, com, com os alunos eu sempre vejo isso acontecendo. Eles tentam justificar algo e não conseguem encontrar a justificativa a partir do ascendente. E aí, né, o ponto olha a partir da Lua e lá está o significado. Você consegue encontrar a razão do evento em questão, daquele resultado em questão. Então, enfim, é isso que eu tenho para dizer. A Lua é extremamente importante. Sempre use ela como ascendente secundário. Vai julgar a casa 5? Julgue a partir do ascendente, depois julgue a partir da Lua. Vai julgar a casa 8? Julgue a partir do ascendente, depois julgue a partir da Lua. E assim por diante. Tudo que for analisar, analise a partir de ambas as perspectivas. E aí você vai extrair muita informação dali. Algumas informações que de outra forma você não teria. Hare Krishna.